Amém, graças a Deus, né? É muito bom nós entrarmos na presença do Senhor, podermos sentir, só um minutinho, podermos sentir a presença dele, né? Saber que ele está ao nosso lado e ele é quem soma o nosso coração. Amém? Graças a Deus. Muito bem, então, antes de nós começarmos na nossa apostila, eu quero passar aqueles recadinhos para vocês, porque de repente pode ser que tenha alguém, alguma pessoa que esteja nos assistindo pela primeira vez, né? Então é importante. Estamos então na nossa quarta aula do curso Ministrando com Criatividade. Esse curso é um curso 100% online, 100% gratuito, que está acontecendo durante todo o mês de agosto. As aulas são ministradas aqui na nossa página da Glorinha Ensina e em lives, né? Todas as terças e todas as quintas, das 19h30 às 20h30. Todo o material de apoio, esboços de lições, apostilas, moldes, todo esse material, ele está sendo compartilhado no nosso grupo de WhatsApp, que nós vamos deixar já o link aqui. Caso você ainda não participe, é interessante que você participe, porque além de acompanhar as aulas, as lives, aqui através da nossa página, você tem acesso também a todo esse conteúdo, tá bom? Então, se você ainda não participa, é bom que você participe lá, tá? Além de toda a parte teórica, né, que nós estamos aprendendo em como ministrando com criatividade, no final nós reservamos 2 aulas para nós confeccionarmos este recurso visual, que é este recurso visual. Deixa eu só trocar o rostinho dela, que eu gosto mais dela com o rostinho feliz. Aqui. Este recurso visual, que é o recurso da Tina. Eu tenho falado falado para vocês, né, que esse recurso visual é um recurso visual exclusivo da Glorinha Ensina, uma história que o Senhor me deu em sonho e eu transformei num recurso visual. E eu quero dividir com vocês porque é uma história linda, eu tenho certeza que vai acrescentar muito para vocês, na vida de vocês e na vida das crianças, tá bom? Então nós reservamos 2 aulas, uma aula para confecção e uma aula que vai ser a aula modelo, tá? Como vai ser a aplicação desse recurso da Tina, a Tina Gelatina. Então, o molde, como eu disse, o molde, apostilas, tá tudo sendo divulgado lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Muito bem. Hoje, a nossa aula vai ser assim um pouquinho diferente. Por quê? Nós estamos entrando na parte em que vamos falar sobre atividades dinâmicas, brincadeiras, jogos como recursos visuais. E eu não trouxe muita coisa para mostrar para vocês. Eu trouxe aí uma dinâmica que eu quero compartilhar com vocês. Eu trouxe um jogo que eu já vou passar para vocês, mas eu trouxe mais atividades, porque eu acho que é muito importante também a gente ficar muito atenta com as atividades que nós estamos aplicando para as crianças, ok? Então, assim, também a partir, né, na próxima aula, que vai ser na próxima terça, aí sim eu vou trazer alguma coisa mais na prática, tanto de dinâmica como de jogos e brincadeiras que nós já estamos preparando para vocês, tá bom? Nós já falamos então sobre a criatividade, o que é a criatividade, né? Falamos um pouquinho sobre como usar os 5 sentidos como recurso didático na sala de aula e no culto infantil. E hoje nós vamos então começar a falar sobre as atividades, dinâmicas, jogos e brincadeiras. Na apostila de vocês, quem já tem a apostila, está na página 6. Quem ainda não tem, fique à vontade, ou para imprimir ou para acompanhar por aqui. E caso queira fazer alguma anotação, pode fazer também. E eu conversando, né, com a equipe da Glorinha Ensina, nós resolvemos então que a partir de hoje, se você tem alguma dúvida sobre este assunto, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom?
que nós vamos anotar, tem uma pessoa da equipe anotando as perguntas e na próxima aula eu vou trazer a resposta para vocês, tá bom? Então, fala aí pra gente se você tem alguma dúvida, de repente eu mostro algum recurso aqui e você não entendeu direito, não sabe, não sabe como utilizar, não sabe como foi feito até, pode perguntar que nós vamos falar para vocês, tá bom? Porque assim, a gente quer uma aula, um curso bem dinâmico, tá? Embora nós não estejamos juntos, mas a gente pode fazer com que ele seja dinâmico a partir das perguntas que vocês fizerem e daquilo que eu vou responder. Também não posso prometer que eu vou responder tudo, né? Nós não sabemos de tudo, mas aquilo que estiver ao nosso alcance sobre esse curso, com certeza a gente vai ter uma resposta para você. E vai ser assim, uma troca de experiência, tá bom? Ou também, se você já teve alguma experiência e quer compartilhar, fique à vontade. Nós estamos numa sala de aula de um curso, então você pode ficar à vontade também, tá? Aproveita, lembrando, compartilha, ainda dá tempo de você compartilhar o link com alguém que você conhece que ainda não esteja participando do curso. E caso você esteja vindo e assistindo essa aula pela primeira vez, as outras 3 aulas anteriores, elas estão salvas aqui na página, tá bom? Então, são esses os recadinhos que eu tenho para passar para vocês. Muito bem, vamos então para a nossa apostila, a página 6 de vocês. Nós vamos começar então atividades dinâmicas, jogos e brincadeiras como recursos para aulas e cultos criativos, tá bom? Será mesmo importante gastar o tempo na igreja, que já é pouco, brincando? É essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês acham que vale a pena a gente gastar um tempo? Às vezes é tão corrido o nosso tempo na igreja, né? Em horários de culto, nós temos aí 2 horas, e isso se você, quando as crianças chegam, você já entra para a sala com elas, né? Numa escola bíblica dominical, de repente a gente tem também o nosso tempo aí um pouco reduzido. Mas o que você acha? Você acha que vale a pena? Aí eu vou falar para vocês o que eu penso, né? Que se essas brincadeiras, atividades, jogos e dinâmicas, se elas fizerem parte do contexto da aula ou da ministração e contribuir para a aprendizagem e fixação da palavra, a resposta certamente será afirmativa. É claro que nós temos falado da importância, né? E tudo muito ligado à palavra do Senhor. Então, nós não vamos simplesmente chegar com uma brincadeira, com uma dinâmica, alguma coisa que não tem ali nada a ver com o que foi falado, com o que foi ministrado. Mas a partir do momento que essas atividades, né, elas fazem parte da sua aula, da sua ministração, com certeza vai ajudar e vai ser assim um recurso didático eficientíssimo para fixação da palavra para as crianças, tá certo? Então, assim, quando eles são planejados, organizados e direcionados, eles são ótimas ferramentas e nós podemos sim usar ao nosso favor. Aí, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas assim, sempre que eu chego na igreja, todas as vezes que eu chego na igreja, sempre vem alguma criança e fala: tia, vai ter escolinha? Não sei se já aconteceu com vocês ou se isso só acontece aqui, mas assim, tia, vai ter escolinha? Tia, a gente vai para a salinha hoje? Tia, por quê? Porque eles estão esperando alguma coisa diferente, não é? Eles já estão habituados com aquela rotina que normalmente no domingo, né? Algumas igrejas têm aí o trabalho com as crianças durante toda a semana, mas algumas igrejas somente no domingo, pela manhã, à noite, ou um culto mensal, alguma coisa assim. Mas normalmente eles já vêm e já perguntam: tia, vai ter escolinha? Tia, a gente vai para a salinha? E porque eles esperam mesmo alguma coisa, eles sabem que o espaço deles não é aquele espaço físico ali do culto, né? Onde está sendo ministrado o culto, tá certo? Muito bem.
Não é por se tratar desse tipo de atividade que pode ser feito de qualquer maneira ou muitas vezes para tapar um buraco na aula ou no culto. Quando as nossas aulas ou culto não são assim muito bem planejados, a gente não tem um cuidado de planejar aí o tempo, acaba sobrando tempo, não é? Você contou a história ou você ministrou e aí sobrou muito tempo, aí o que a gente vai fazer então para preencher esse tempo? Vamos abrir a caixa de brinquedo, todo mundo brinca e tudo bem, não é? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque não é por se tratar desse tipo de atividade e não da palavra em si que a gente vai, da ministração, tem que ser bem feito, tem que ser bem planejado, tem que ser bem estudado e bem organizado, tá certo? Algumas pessoas, eu quero comentar aqui algumas coisas com vocês, né? Algumas pessoas comentam comigo, né? Já comentaram e até hoje comentam comigo da dificuldade que elas têm em fazer com que as outras pessoas da congregação, ou o pastor, ou os pais, enxerguem o departamento infantil com seriedade. A verdade é que durante muito tempo o departamento infantil ele se resumia numa salinha com brinquedos, onde as crianças iam e ficavam ali, né? Sem isso no passado, tá? Um passado que não é muito passado, é uma coisa mais recente, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor ele tem levantado pessoas que estão fazendo com que essa visão mude, não é? Então, assim, nós temos visto muitos cursos bons, nós temos visto pregadores, palestrantes investindo, sabe? Para que tudo isso venha mudar, não é? E nós podemos também mudar. Caso isso aconteça na sua congregação, caso você tenha esse problema, tia Vera, porque lá na congregação eu não tenho muito apoio do pastor, ou eu não tenho muito apoio dos pais, ou eu faço uma coisa, eu vou, planejo, tá tudo certo, tal, mas quando chega na hora eu não tenho uma resposta, eu não tenho um retorno. Nós podemos mudar isso para nós, para o nosso ministério, na nossa congregação. A partir do momento que eles verem que nós estamos tratando com seriedade, que a coisa está sendo feita muito organizada, que você está levando ideias, que as crianças estão saindo diferente, porque elas estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor através da sua vida, gente, não tem como não mudar essa situação. Mudar o coração das pessoas, inclusive até mesmo financeiramente. Às vezes a gente passa aí uma dificuldade no departamento financeiro porque as crianças, né, os pais já ofertam, os pais dizimam, os pais contribuem de alguma maneira e quando a oferta vai para o departamento infantil, muitas vezes não é tudo aquilo que a gente precisa, porque nós temos gastos. Nós gastamos com recursos visuais, nós gastamos com xerox, nós gastamos com lápis de cor, nós gastamos com massinha, nós gastamos com muita coisa. E às vezes nós temos que tirar do nosso próprio bolso, não é? Mas olha, se nós, como eu disse, se nós começarmos a agir diferente, as pessoas verem em nós seriedade, as pessoas verem o quanto nós estamos nos dedicando, com certeza essa situação vai mudar. E eu louvo a Deus pela sua vida que está participando desse curso, porque talvez você já tenha feito vários cursos, né? Mas isso não foi um impedimento para você participar desse também, porque eu sempre penso assim que todo o tempo que nós dispensamos aprendendo, talvez eu não use hoje, mas um dia eu vou usar. Né? Talvez a sua realidade no seu departamento infantil ela seja muito diferente de tudo isso que nós estamos mostrando, mas um dia você pode usar, porque se nós pensarmos que nada é em vão e que Deus tem um propósito para todas as coisas, então Deus tem um propósito que você faça esse curso, amém? Muito bem, então vamos lá, voltando para a apostila. Quando estas atividades ou brincadeiras, né, elas são bem organizadas, nós descobrimos características nas crianças que normalmente nós não descobriríamos
e podemos perceber alguns aspectos de caráter e de hábitos que talvez precisem ser trabalhados. Nós podemos ensinar conceitos bíblicos e promover a interação entre eles. Então, por exemplo, você lança lá uma brincadeira, né? Você lança uma atividade que seja uma brincadeira. E aí você percebe que algumas crianças têm preferência por outras, que elas não estão assim interagindo totalmente entre elas, que uma brinca só com determinada criança. Isso nós percebemos quando nós lançamos uma brincadeira. Na sala de aula, ministrando a palavra, contando a história, cada um na sua cadeirinha, na sua mesa, a gente não consegue perceber. Mas quando nós temos aí esse recurso e lançamos alguma atividade diferente, nós então podemos perceber isso em determinada criança, não é? A gente pode perceber também, de repente, algum comportamento dela que seja muito agressivo ou muito passivo, não é? De repente, uma criança que é muito agressiva, ou ela tá ali, ela só fica esperando, não tem, assim... Ela não participa com ousadia, sabe? Ela só fica ali esperando, na passividade, não é? Isso também a gente consegue perceber em determinadas atividades, tá? A gente percebe quando a criança não quer dividir o material, de repente a criança é egoísta, a gente já pode trabalhar essa questão com ela, não quer emprestar o lápis de cor, ou não quer emprestar o brinquedo. Então, tudo isso a gente percebe quando a gente está numa atividade extra, né? Vamos dizer assim, tá bom? E a gente também descobre um outro ponto, né? Além de tantos outros, mas eu só separei esses 4 para a gente comentar. A gente descobre quem tem facilidade para liderar e quem não tem facilidade para liderar. Então, assim, a gente conhece, a gente passa a conhecer aí alguns aspectos da vida, né? Das crianças, do comportamento das crianças, que normalmente a gente não conseguiria se enxergar somente na ministração da palavra, e não somente diminuindo a importância da ministração da palavra, não é isso, mas cada um no seu lugar e você ministrando, às vezes você não consegue perceber, amém? Vamos então para começar agora na preparação e execução dos nossos recursos, desses recursos. Agora nós estamos falando especificamente das atividades, tá? Das brincadeiras, das dinâmicas e dos jogos, enfim, são desses recursos que nós estamos falando, tá bom? Então, assim, é muito importante nós observarmos alguns pontos ao preparar e executar esses recursos, como eu disse lá no começo. Não é por ser uma atividade que não seja ali a administração que pode ser feita de qualquer maneira, tem que ser tudo muito bem organizado. E eu já quero falar com vocês, começar a falar para vocês sobre as atividades. Sabe aquele desenhinho, aquele caça-palavras que normalmente a gente leva para a sala de aula e entrega para as crianças depois da aula? Muito bem, é sobre isso que eu quero falar com vocês. E eu quero aqui lembrar também que normalmente esse tipo de atividade, elas são assim executadas, né? A gente prepara para que elas possam ser executadas no final, tá? Porque dependendo da brincadeira ou do jogo ou da atividade que você vai fazer, as crianças podem ficar muito agitadas. Então elas vêm justamente como um complemento, salvo algumas exceções. Inclusive hoje eu trouxe uma dinâmica que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai apresentar no começo. Mas normalmente elas são feitas no final, para que possam agregar, para vir ajudar a fixar a palavra no coração das crianças, tá bom? Então, sobre as atividades, né? Assim, nós temos que reconhecer que, como eu já disse, elas são importantes e elas têm que ser levadas a sério. Não basta a gente escolher uma lista de brincadeira, levar para a sala de aula e pronto. Por exemplo, é o dia da minha escala, eu estou na escala para ministrar hoje ou para dar aula, e aí então eu vou separar, eu não tive tempo de preparar um visual, eu não tive tempo de ler a palavra, nada disso, então eu vou para a sala de aula com uma brincadeira e proponho uma brincadeira.
Faz sentido? Eu acho que não faz. Então, assim, elas são importantes, tá? Mas elas vêm somente agregar, tá bom? Elas não podem ser o alvo, elas não podem ser, assim, o ponto principal. Então, como eu disse, eu não preparei nada, vou chegar na sala, algumas salas de aula, né, de algumas igrejas, elas são equipadas com brinquedos, uma caixa de brinquedo, enfim. Abro o brinquedo e deixo as crianças brincarem à vontade, né? Como eu disse, isso não faz muito sentido, tá bom? Se o nosso objetivo é ministrar a palavra, é que a palavra chegue ao coração das crianças, então elas vêm apenas como um complemento, tá certo? E sobre as atividades, então, o que eu deixei aqui, fiz algumas tão importante quanto, tá? E elas devem ser 100% relacionadas com aquilo que eu estou ministrando. Eu não vou, de repente, ministrar. É claro que se eu estou preparada, isso vai acontecer normalmente, não é? Se eu tirei um tempo aí para planejar tudo, isso vai acontecer normalmente. Mas, né, de repente aí pode acontecer o imprevisto e não estarmos tão preparados assim. Mas normalmente não, elas têm que ser 100% relacionada com a lição que nós estamos ministrando, tá? Então, por exemplo, eu não posso ministrar falar sobre a vida de Samuel, sobre Samuel, e no final eu entregar para eles uma atividade que fale sobre a criação do mundo, por exemplo. Aí eu entrego lá a nuvem, entrego a árvore para eles pintarem. Então, assim, não faz sentido e isso vai causar confusão na cabecinha das crianças, tá certo? Em caso de classes mistas, nós podemos, né, preparar as atividades de acordo com a idade, né, uma atividade condizente com a idade dele. Então, por exemplo, você falou sobre a Arca de Noé. Nós temos usado muito a Arca de Noé, né? Então, você preparou um desenho, a girafinha, para eles pintarem, tá? E a sua classe é uma classe mista. Não tem problema nenhum você preparar um desenho da girafinha para eles pintarem e alguma coisa um pouco mais complexa para os maiores, tá bom? Então, assim, não tem problema nenhum, desde que fale também sobre a Arca de Noé, tá? De repente, um caça-palavras, de repente, um gráfico para eles ligarem o caminho, alguma coisa assim, sabe? Mas desde que as duas atividades condizem, né? As duas atividades sejam relacionadas àquilo que nós ministramos, tá certo? Hoje em dia, assim, são poucas igrejas que têm esse espaço todo, né? Para acomodar as crianças do maternal, as crianças dos primários, os jardim da infância. A realidade é que, assim, a maioria das igrejas, as crianças ficam todas na mesma sala. Então, a gente tem que estar preparado com relação a isso, tá bom? E é uma boa oportunidade também para a gente sair ali da mesmice. Como eu disse, né? Você leva a girafinha para eles pintarem, mas não só pintar. De repente, você propõe uma atividade deles colarem papel crepom nas manchinhas da girafa. Você já está agregando alguma coisa. Sabe o que acontece? Quando eles pegam o desenho para pintar, algumas crianças, principalmente umas que são mais agitadas, elas ficam desmotivadas. Elas vão pintar, aí se de repente pintou e não gostou, ela, tia, errei, não gostei, tia, tem outro desenho? Então, assim, vamos agregando, né, e vamos trabalhando esse lado delas. Eu tenho certeza que elas vão, assim, aproveitar muito mais, porque à medida que elas estão ali, em cima do trabalho, fazendo a atividade, pintando, e depois elas vão colar papel crepom marrom nas manchinhas, ou vão colar algodãozinho na ovelhinha. Vai chamar muito mais a atenção delas e elas com certeza vão fazer com muito mais, assim, muito mais gosto, muito mais prazer, tá certo? Então, assim, não somente pegar o desenho, levar,
sabe? Separa por idade, separa uma atividade para os menores, uma atividade para os maiores. É claro que no meio deles pode ser que tenha algum que fala, tia, eu não quero fazer esse, eu quero fazer aquele. Você não vai deixar? Deixa, entendeu? E assim é uma coisa que você vai trabalhar de acordo aí com que as situações vão acontecendo. Como eu disse, não existe uma receita pronta, não existe um beabá, né? As crianças, elas são muito imprevisíveis, tá certo? Aí eu trouxe também para vocês verem, né? Olha, um fantoche. Tá vendo? Um fantoche que você faz, e aí você, se as crianças são pequenas, você pode ajudar no recorte, né? Deixa que elas pintem, aí vocês ajudem no recorte, tá vendo? E elas vão ficar felizes da vida com o resultado, porque é algo diferente. Ela não simplesmente pintou um desenho, ela fez algo diferente. Então ela vai sair da sala de aula ou do culto, levando para casa como lembrancinha e vai brincar, entendeu? É algo que é assim, você está agregando, é algo a mais que você está oferecendo, tá? Ó, eu acho muito fofo esse tipo de fantoche. É uma folha, né? Foi impresso num papel sulfite. Eu pintei, depois a gente cola a argolinha aqui atrás, faz a dobradura, tá vendo? Super simples de fazer, não tem um custo alto e a gente pode estar passando para as crianças, tá certo? Então eu trouxe algumas sugestões para vocês. Outra coisa que eu trouxe aqui também que eu quero mostrar para vocês. Olha, uma atividade, peraí, deixa eu acertar aqui que ele acabou desmontando. Pronto, aqui. Uma atividade da história de Moisés. A criança não vai só pintar o barco, ela não vai só pintar o bebezinho. Ela vai pintar a gravura, o desenho, né? E depois, olha, você tem esse recurso, tá vendo? Que elas vão achar muito mais interessante de fazer do que simplesmente pintar uma atividade. Este aqui eu trouxe, ele é eu coloquei como semáforo do comportamento, tá? Ó, vai aparecer espelhado para vocês, mas é um semáforo do comportamento. Eu contei a história da escrava de Naamã. E aí eu disse que ela, então, não foi, assim, que ela permaneceu firme, que ela conhecia a Deus e que ela permaneceu firme, que ela tinha motivos para não gostar daquela situação e para tratar mal, né, Naamã, a esposa dele, mas muito pelo contrário, ela então indicou, né, e trouxe ali uma solução para o problema dele, tá? Vocês conhecem muito bem a história. E aí, então, esse semáforo do comportamento, eu trabalhei com eles a questão de, por exemplo, eles estarem na escola e agirem como as crianças da escola. Algum coleguinha fala assim, vamos mentir, pode mentir, vamos pegar isso. Vocês entendem? E aí, então, eu trabalhei com eles. Eu levei o semáforo e eu levei essa cartelinha e eles recortaram esses emojis, tá vendo? E eu fiz, então, perguntas de acordo com o comportamento deles. Quando vocês estão na escola, algum coleguinha fala para vocês pegarem alguma coisa que não é de vocês, o que é que vocês fazem? Se vocês fizerem, isso é errado, então cola na bolinha vermelha, a carinha vermelha na bolinha vermelha. Se vocês ficam em dúvida, colhem na bolinha amarela. Então, assim, são coisas, são atividades simples que eles amam fazer, tá? E vem agregar, porque como eu disse, quanto mais tempo eles passarem ali pintando, colando bolinha, colando algodãozinho, mais eles vão aprender e vão fixar a história que você contou, tá bom? E eu trouxe também a máscara, né? Que você pode levar, de repente, numa cartolina, num papel mais grosso, pedir para eles pintarem. Por falar em máscara, os moldes já estão prontos. Amanhã eu vou postar lá no grupo, tá bom? Só lembrando aí para as pessoas, né, para as meninas e para os meninos que fazem parte lá do grupo do WhatsApp. Muito bem. Então você pode levar num papel mais grosso, tá? E eles pintam. Depois, se a criança é pequena, você ajuda na parte do recorte, tá? E você faz a máscara. Eles vão levar para casa
e vão brincar, e vão mostrar para a mãe, e vão contar para a mãe. Então, assim, são todos os recursos que nós temos, como eu disse, principalmente esses feitos no papel, é um recurso assim muito simples, que a gente não precisa ir gastar muito para fazer, né? E que eles acabam gostando bastante, tá? Eu falo por experiência mesmo, tá certo? Deixa eu deixar aqui do ladinho. Às vezes, a gente entrega o desenho, então, para eles, né? Às vezes a gente entrega o desenho para eles, acabou a aula, eles já pintaram, já tomaram o lanchinho, e aí a gente entrega o desenho para eles. E aí acaba o culto, você entra lá na igreja, se o seu espaço é separado, tem um monte de desenho em cima do banco. Para o desenho, não é? Isso acontece com você também? Porque já aconteceu comigo, tá bom? E aí, mas isso por quê? Porque eles não têm uma motivação, eles não têm uma motivação a mais. Como eu disse, se é simplesmente pintar, eles vão pintar e não vão dar muito valor, porque pintar eles muitas vezes pintam na escola, né? Mas a partir do momento que a gente está propondo alguma coisa diferente, eles vão querer levar para casa. Por exemplo, uma máscara dificilmente eles vão esquecer, né? A Renata tá comentando do fantoche da vaca, Renata. Lá no grupo eu vou passar os moldes, tá bom? Eu tenho alguns bichinhos desses fantoches e eu vou deixar os moldes lá no grupo também, tá? Como eu disse, é importante, quem não faz parte do grupo, é bom entrar lá, né? Porque a gente não tá postando só a apostila do curso, a gente tem um monte de material, a gente tem muito material de apoio para esse curso, tá bom? Muito bem, então. E aí, então, o que eu sugiro? Na hora de entregar, porque, que nem eu falei, a gente gasta, a gente empreende um tempo, a gente gasta para fazer, e aí a gente entrega, eles vão embora e esquecem lá na igreja. Quando forem entregar, a gente pode entregar para os pais, de repente, não é? Então, você fez, ainda que você tenha feito a girafinha, o mais simples de todo, a girafinha. Aí eles vão colocar o nome deles, tá? No final, você pode entregar para os pais. No final, você pode fazer um bilhetinho para os pais. Querido irmão, querida irmã, hoje nós aprendemos sobre a Arca de Noé. E você contar, e você incentivar através daquele bilhetinho os pais a separarem um tempo para que as crianças contem o que elas aprenderam, né? De repente você lançar um versículo para eles fazerem um devocional, um culto doméstico com as crianças. Então, assim, esse nosso comportamento, ele vai influenciar lá na frente, quando eu falei para vocês que a nossa postura, a maneira como nós estamos agindo, vai fazer toda a diferença na hora que as pessoas forem reconhecer o nosso trabalho no Ministério Infantil. Então, vocês acham que os pais não vão gostar? Sabe? Coloca um bilhetinho, coloca um desenho. Se você tem possibilidade de digitar e imprimir, ok. Se não, faça à mão, sabe? Um bilhetinho, coloca uma carinha feliz. Eles amam essas coisas. É uma maneira diferente, é uma maneira simples, mais diferente da gente envolver os pais, da gente trazer eles e para fazer com que eles percebam também o nosso trabalho, tá certo? Então experimente fazer isso. Se até hoje você entregava na mão das crianças quando terminava o culto ou a aula, né, a ministração, a aula, experimente entregar para os pais. Coloca o nome das crianças, olha, a atividade do seu filho, a atividade da sua filha. Eles vão amar, né? E saber, porque às vezes eles não têm nem oportunidade de ver o que os filhos fizeram em sala de aula. Tá certo? Vocês podem fazer e depois vocês me contam, tá? Como foi a experiência, tá? Ou então você também pode, algumas igrejas, elas são equipadas com os varais. Você pode também, se você tem espaço, se você tem um armário para isso, você pode guardar ali todos eles, né? E tirando depois, porque até as próprias crianças gostam de ver o trabalho deles expostos. Então, olha, esse foi eu que fiz, qual que você fez? Né? Então eles gostam também. E aí depois de um tempo, a cada final de mês, no último domingo ou no último sábado, você entrega para os pais dentro de um saquinho, que o saquinho também não é caro, com um bilhetinho. Eles vão amar, gente, tenho certeza que eles vão amar, tá certo? Muito bem, então, continuando aqui.
Hoje nossa aula tá rendendo um pouquinho mais, né? Como eu disse, eu não trouxe muitos visuais, mas por conta disso da gente estar trabalhando mais com as atividades. Mas na próxima aula a gente já vai estar trazendo aí muito mais conteúdo na prática para vocês verem, tá certo? Muito bem. Esses recursos, né, que nós estamos tratando aqui, essas atividades, brincadeiras, tal, eles têm que ter sempre uma intenção e um objetivo a ser atingido. O que é que a gente pode passar para as crianças através dessa lição, através desse jogo? Ainda que mesmo as histórias bíblicas, né, não basta simplesmente pegar a Bíblia ou pegar a revista da escola dominical, os visuais e apresentar para as crianças. Tem que ter uma aplicação para a vida das crianças, porque a Bíblia, ela é viva. Vou pegar minha Bíblia. Porque a Bíblia, deixa eu tomar um pouquinho de água. Porque a Bíblia, ela é viva. Ela não é um livro simplesmente um livro de história. Ela é um livro que tem o poder de transformar. Então a gente tem que trazer isso para a vida das crianças e para que elas venham aplicar no dia a dia, caiu ali, no dia a dia delas, não é? Então, ele tem que ter um objetivo claro a ser atingido, tá certo? Saber o momento de parar a atividade e cuidado para que a brincadeira não acabe por falta de interesse. Mesmo esses momentos sendo momentos de descontração, eles podem acabar cansando, ficando chato, principalmente para os menores. Então, eles podem falar, tia, eu não quero mais fazer, tia, eu não quero mais pintar, tia, eu tô cansado, não é? Então, assim, você tem que ter aí um jogo de cintura, de repente, separa essas crianças, deixa como seu ajudante. Aí, se você fizer isso, a outra também vai falar, tia, eu também quero ser ajudante. Aí, você coloca ali alguma norma, não, primeiro vai ser ele, depois ele pinta e você vem ser o meu ajudante. Aí, então, é uma questão, você conhece a sua turma, né? E você, então, vai poder trabalhar com eles aí de acordo com o que é o jeito deles, da maneira como você trabalha com eles. Aí, tia, eu não quero mais pintar, posso brincar? Né? Aí ele abre a caixa de brinquedo, aí o outro também já quer brincar, o outro já quer brincar, e tudo aquilo que você planejou não aconteceu, tá certo? Em caso de jogos, a competição nunca deve assumir importância tal que estrague a comunhão entre as crianças. Quando percebemos que elas estão se exaltando, brigando entre si, somente querendo ganhar os pontos, é hora de encerrar, mudar os grupos e acalmar a tempestade. E nessa hora é uma boa oportunidade para a gente ensinar, está escrito lá em Romanos 12:10, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, tá? E eu trouxe então para vocês esse jogo aqui. Eu amo esse jogo. Talvez algumas pessoas, né, que estejam participando do nosso curso já conheçam. O nome dele é Zunc. Existe muita variação dele, tá? Eu gosto dele nesse painel com os corações e eu já vou explicar como funciona. Então, se você colocar lá, procurar como Zunc, jogo Zunc, vai aparecer muita variação, tá? E aí você pode fazer de acordo com o que você preferir, tá certo? Mas nesse caso aqui, o que acontece? É um painel com vários corações, tá? E é um jogo que você pode usar para perguntas, tá? Ele é super, assim, versátil também. Por quê? Porque independente da aula, do assunto, da aula, da história que você estiver contando, ele vai casar, ele vai caber direitinho, tá certo? Então, nesses corações, nos versos dos corações, existe uma numeração. Esse aqui é o 100. A imagem está espelhada, mas é o 100. Significa 100 pontos, tá? Deixa eu só acertar aqui uma coisa. Eu já volto aí com vocês, rapidinho. Só para não sermos interrompidas. E então, atrás no verso dos corações, tem então a pontuação, tá certo? Aí o que você vai fazer? Você vai separar em grupos, tá? De preferência
esse jogo ele é bom para grupos, 2 grupos ou 3 grupos, enfim. E aí o que acontece? Você vai fazer uma pergunta para a criança e a criança que acertar vai ter o direito de tirar um coração. Aí ela tirou o coração com 25, fez 25 pontos para o grupo dela. Acontece que 3 ou 4, dependendo da quantidade de corações que você fizer, vai estar escrito no verso Zunque. Aqui está escrito Zunque. Isso significa que em um momento a criança ela vai perder todos os pontos, aquele grupo vai perder todos os pontos. E aí o que acontece? Exatamente o que eu falei para vocês. Eles começam a se exaltar. Você propõe um jogo de perguntas, principalmente assim, mas aí então é a hora da gente trabalhar esse lado, fazer eles cumprirem as regras e tudo mais. Então, quando chegar nesse ponto deles estarem brigando, deles estarem se exaltando, é hora de parar. Então, ó, vamos mudar o grupo, tá bom? Eles vão perguntar, ai tia, mas por que? Eu não quero. A regra é essa, a gente tem que obedecer a regra, tá certo? Então, esse é um jogo, ele é super versátil, tá? O nome dele é Zunque e você vai encontrar aí algumas variações, mas ele é bem legal, porque você pode deixar ele fixo até lá na tua sala de aula, ou de repente colocar num painel, no flamilógrafo, como eu fiz aqui, e ele ajuda muito a fixar a história, porque claro que as perguntas que você vai fazer são perguntas relacionadas ao que você ensinou, ao que você ministrou, tá certo? Então, assim, fazer respeitar as regras do jogo, exigir honestidade, ser justo e não dar preferência para uma ou outra criança. Isso é para nós, tá? Aí a gente tem ali a turminha e a gente, né, tem os menores que a gente quer ali pegar no colo, que não é que são os nossos preferidos, mas às vezes precisa de uma atenção especial, alguma coisa assim. As crianças são espertas. Se nós começarmos a agir dando preferência para alguma criança, né, toda hora quebrando a regra em favor de determinada criança, alguma coisa assim, Zunque, ou Cida, Z-U-N-K, tá? Z-U-N-K, a Cida tá perguntando ali. Então, assim, a gente tem que fazer eles respeitarem a regra do jogo, mas a gente também tem que exigir, tem que agir com honestidade, né? A gente tem que ser justo e não dar preferência para nenhuma criança. A gente tem que ser, assim, imparcial. A partir do momento que nós explicamos as regras, é aquilo que vai valer. Não vamos mudar toda hora, sabe? Porque isso vai acabar fazendo assim, criando confusão. O que a gente pode fazer numa situação dessa? Você tem lá um grupo grande e aí você separa as perguntas, né, de acordo com a idade. Claro que você não vai expor isso para eles, né? Mas, por exemplo, você vai fazer perguntas fáceis e perguntas um pouco mais complexas, tá? E quando vier uma criança que é menor, que você sabe que ela não vai ter condição de responder uma pergunta muito difícil, então você faça a pergunta mais fácil, tá certo? Porque se começar a agir assim, ah, não, gente, mas coitadinho, ele é pequenininho, vamos fazer uma pergunta fácil para eles. Ah, eles já vão falar, tia, isso não é justo, tia, por que ele pode, tia, por que você não fez isso na minha vez, e tal, tá certo? Conhecer bem a atividade, tá? Explicar com clareza para as crianças, porque de repente a gente vai explicar alguma atividade, algum jogo, aí no meio do caminho fala, e agora? Como é que é mesmo? O que vai acontecer? O que pode acontecer? O Zunque, no caso, é para perder ponto, ou o Zunque, no caso, vai dobrar o ponto, entendeu? Então, assim, independente do que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com clareza, explicar claramente para eles, para que eles venham entender e não fique ali nenhuma linha solta na hora da gente poder aplicar essa atividade, tá certo? Ter todo o material à mão, tá? Então, assim, a gente vai se preparar para dar aula, né? Ter tudo à mão, tá? Não vamos esperar e contar com o imprevisto, depois eu pego, tá faltando um coração aqui,
então aqui, depois eu recorto. Não, vamos nos preparar, tá? E vamos para a sala de aula equipada com tudo aquilo que a gente precisa, tá certo? De repente você vai fazer alguma dinâmica e precisa de algum material aí, né? Vamos deixar separado. Por exemplo, tem aquela dinâmica, eu até vou trazer para vocês, eu acredito que a maioria conheça, aquela que a gente faz com o iodo, né? Vai precisar de água sanitária, vai precisar de iodo, aí você leva a água sanitária e o iodo e não leva água. Aí chega na hora da dinâmica, você pede para uma criança sair da sala para poder pegar a água, porque você vai precisar. Nisso, como eu já disse nas outras aulas, isso a criança já vai se dispersar, você já vai perder um tempo. Então assim, não vamos contar com o imprevisto. Muitas vezes, a maioria das vezes eu posso dizer, imprevisto não dá certo, tá? Vamos estar aí bem atentas com relação a isso, tá bom? Vamos procurar envolver todas as crianças nas brincadeiras, mas respeitando a vontade de cada uma, tá bom? Pode ser que naquele dia alguma criança não queira brincar, esteja indisposta. É uma oportunidade para nós estarmos atentas caso esteja acontecendo alguma coisa. Por que você não quer brincar? Ai, tia, eu tô cansada. Mas por que você tá cansado? Ah, eu fui dormir muito tarde. Ah, você foi dormir tarde? Por quê? Ficou fazendo o quê? Ah, tia, fiquei assistindo filme até tarde. Como assim? Não é? Então, assim, a gente começa a descobrir algumas coisas, tá bom? Vamos respeitar. Caso ela não queira nada, tal, de repente alguma situação que a gente tem até que tá assim, comunicando os pais, né, falando, olha, ela não quis brincar, ela comentou alguma coisa comigo, ela comentou que tá com dor de dente, você tá sabendo que ela tá com dor de dente, alguma coisa assim, tá certo? E a gente já tá caminhando pro final, tá bom? É importante evitar, então, esgotamentos físicos e situações bruscas que possam levar alguma criança a se machucar ou algum constrangimento, tá? Como eu disse, enquanto elas estão na sala, elas estão na nossa responsabilidade, tá? Então, vamos ficar atentos. De repente, uma brincadeira de correr pra lá, pra cá, acaba se machucando e tudo mais, tá bom? Muito bem, são 8h23, eu vou terminar esse ponto e aí eu quero apresentar para vocês uma dinâmica que eu amo fazer e eles gostam muito também e ela sim é muito útil, tá certo? Com relação a esse esgotamento físico que eu disse então, né? Na hora da atividade, a gente, como eu disse, a gente pode separar, se você tem um espaço aí, a gente pode separar por idade, primeiro vem o maternal, depois os soldadinhos, depois os juniores, né? E cada um de nós conhecemos as nossas crianças e a gente conhece o limite de cada uma. A gente tem que ter, assim, a sensibilidade de saber o limite dela, né? Não expor a criança causando algum tipo de constrangimento, né? Como eu disse mesmo, a questão das perguntas. Às vezes a gente vai fazer uma pergunta difícil para uma criança que não sabe, que a gente sabe que ela não vai saber, que a gente sabe que ela de repente tem aí algum probleminha para prestar atenção, alguma coisa assim. E a gente vai e faz essa pergunta, ela não vai saber responder, as outras crianças vão rir dela e vai causar aí um constrangimento. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que evitar isso a todo custo, tá certo? Eu vou parar aqui e eu trouxe uma dinâmica, né? Para não deixar a nossa aula aí muito mais cansativa, eu trouxe uma dinâmica para mostrar para vocês. Essa então, e aí na próxima aula a gente finaliza essa parte, já entramos aí com a parte prática, tá bom? Essa aqui então é a minha caixa da alegria, tá? Aqui tá escrito caixa da alegria. Eu amo essa caixa. O objetivo dela é mostrar para as crianças que somente o Senhor pode nos dar alegria verdadeira. Que às vezes aquelas coisas que nós pensamos que nos traz alegria são alegrias passageiras. Por exemplo, a criança que fica feliz quando ganha um videogame ou quando tem acesso ali a um jogo de videogame, por exemplo. De novo, você conhece as suas crianças e na hora de ministrar, você vai trazer para a realidade delas, né? Só que aquilo passa,
né? E isso serve para nossa vida também. Aquilo passa, mas quando a nossa alegria ela vem do Senhor, essa alegria ela permanece em nossos corações. Então, como que eu começo essa dinâmica? Eu já entro, eu vou falar um pouco depois do espaço onde a gente vai trabalhar, né? As dinâmicas e tudo mais. Na próxima aula a gente já vai estar falando. Mas normalmente como que eu faço? Eu faço em culto, tá? E quando eu vou ministrar em culto. Dificilmente eu vou fazer na salinha de aula, tá? Pelo espaço ser menor. Então eu já chego no culto toda feliz. Essa dinâmica eu posso fazer como uma introdução, tá bom? Então eu já chego no culto toda feliz e tal, não sei o quê. Gente, estou muito feliz porque quando eu vim pro culto preferida, vocês não têm noção. Eu acho que estava tendo alguma festa, eu acho que estava tendo alguma coisa. E esse balão, então, nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz. Gente, meu balão que me trazia tanta alegria, meu balão que me trazia tanta felicidade. E agora? Já sei. Eu tenho uma caixa da alegria. E sabe o que eu tenho na minha caixa da alegria? Eu tenho um cachorrinho de pelúcia. Ai, eu vou mostrar pra vocês. Ele é muito lindo, esse meu cachorrinho de pelúcia. E eu vou na caixa pegar o cachorrinho de pelúcia. Mas o que aconteceu com o meu cachorrinho de pelúcia? Ele tá todo rasgado. Ai, o meu cachorrinho de pelúcia que eu amava tanto, que me trazia tanta alegria. Ai, eu gostava tanto de brincar com o meu cachorrinho de pelúcia. Poxa vida, que triste. Mas eu já sei, eu tenho mais uma coisa na minha caixa da alegria. Eu tô falando rapidinho, tá, gente? Por conta do tempo. Eu tenho uma boneca. Essa boneca, ela é tão linda. Quando eu mostrar pra vocês, vocês vão amar de tão linda que é essa boneca. E eu vim pegar a minha boneca. Mas olha o que aconteceu com a minha boneca. Alguém riscou a minha boneca. Tirou a roupa da boneca. Poxa vida, era uma boneca tão linda. E eu era tão feliz. Quando eu brincava com essa boneca, gente, eu ficava horas e horas brincando com essa boneca. Mas tudo bem. Será que eu vou ter outra boneca? Poxa vida. Mas eu já sei. Brincar de bola? Eu amo brincar de bola. Eu super feliz, super animada em brincar de bola. E eu vou pegar minha bola para vocês verem. A minha bola toda rasgada. Alguém furou a minha bola. Essa bola que eu era tão feliz quando eu brincava com ela. Eu passava horas e horas e horas brincando com ela. Poxa vida. E aí, então, a gente vem com um versículo, né? E encerra. E aí tem alguns versículos que a gente pode trabalhar, né? Encerra, por exemplo, Neemias 8:9, que a alegria do Senhor nos fortalece. E aí, então, para encerrar, você pode falar, crianças, por que eu trouxe tudo isso para vocês? Para mostrar para vocês que todas essas coisas que muitas vezes a gente pensa que é uma alegria verdadeira, às vezes a gente fica brincando, às vezes a gente quer muito alguma coisa, mas isso não é uma alegria verdadeira, é uma alegria passageira. E aí a gente vai trabalhar aqui somente a alegria que o Senhor traz no nosso coração. Ela é verdadeira, ela não é passageira, que a alegria que o Senhor coloca no nosso coração, através do Espírito Santo dele, ela é muito maior do que qualquer tristeza, que quando nós estamos, que a palavra do Senhor fala, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, enfim, você pode trabalhar em vários versículos, tá certo? E ela é ótima, eu amo demais essa dinâmica, porque você consegue puxar a atenção das crianças logo no começo com uma coisa diferente, com um recurso diferente, ok? Combinado? Bom, caso tenha alguma dúvida, como nós já falamos, vocês deixem aí, a gente vai
respondendo depois, tá bom? Não deu para eu interagir aí com todo mundo, vocês vão me perdoando, mas à medida que a gente for aí ministrando, a gente vai interagindo, tá certo? Se vocês conhecem alguém que precise, né, participar desse curso, que esteja aí com alguma dificuldade, gente, compartilha, convida para participar, tá certo? E as aulas vão ficar salvas aqui na página, tá? Você pode, de repente, perdeu alguma coisa, chegou atrasada, você pode voltar aí e assistir, tá bom? Eu sou grata a Deus pela sua vida, por você que ficou comigo até o final. Vocês têm sido bênção na minha vida. Toda palavra de carinho, de incentivo que nós temos recebido tem feito toda a diferença nesse nosso curso, tá certo? Então, nós nos encontramos aqui na próxima aula, terça-feira, às 19h30. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu desejo que vocês tenham um final de semana excelente, que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Um beijo grande.